Olá, meus amores, ó nós aqui outra vez. Vamos lá, vamos falar sobre um erro de percepção, um equívoco da nossa parte, tentando acertar como sempre, mas a gente dá um tiro no pé. Meu Deus, que é um tiro no pé que a gente dá. Então, o meu intuito aqui hoje é para a gente despertar para isso e cuidar desta percepção, que ela é bem sutil, mas de tão sutil ela pode transformar completamente o enredo da nossa vida, tá bom? Então, pega um café, um chá, uma água, um caderninho, respira fundo e se diverte aqui na nossa conversa, porque vamos lá, minha gente. A gente vem falando sobre isso, né, nos últimos dias e estamos, como vocês podem percebendo, cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo. Eu sinto que eu tô só preparando vocês para o dia 5, porque dia 5 a gente vai fazer uma grande cirurgia lá na nossa sessão terapêutica, curando no útero da mamãe, tá? Mas vamos lá. Amores, a gente estuda tanto a lei da atração, lei da responsabilização, lei de tudo, né? A gente gosta de dar nome para as coisas. Seja lá qual for o raio do nome que essa lei tem, né? Eu falei hoje lá no texto, lei da vida, para abranger mais ainda tudo, né? E chamar mais a nossa atenção. O nome é o de menos. O importante é a gente entender o que está rolando no nosso sistema que pode estar sendo um tiro no pé, né? Então, a gente que gosta de estudar autoconhecimento com posicionamento, digamos assim, né? Aquelas pessoas que não ficam lendo 1000 livros, vendo 1000 vídeos, só para chorar um pouquinho e falar, ai, pobre de mim, coitado de mim, né? A gente que gosta de tomar conhecimento das coisas para então fazer modificações, ajustes, o que quer que seja, né? Ou simplesmente entender melhor para que a gente possa dominar mais quem nós somos, né? Nesta vida e escolher o melhor cenário, os melhores personagens, a melhor atuação, né? Para que a gente seja feliz, é isso que a gente quer, né? Só que o que acontece? A gente que estuda, talvez, excessivamente, e dependendo das pessoas que a gente segue, às vezes o contexto pode contribuir para a gente cair nessa pegadinha de culpabilização em vez de responsabilização. Eu vou citar alguns nomes aqui, mas não é falando mal nem falando bem, porque eu também sigo, eu também gosto, mas é só para ilustrar para vocês qual é o contexto que eu quero mostrar aqui para a gente tomar consciência e entender o quão estreito é esse cenário e o quão cuidadoso é o nosso movimento dentro desse contexto todo, tá? Então, por exemplo, eu sei que a maioria aqui faz tratamento com o professor Hélio Couto, né? Por exemplo, eu pessoalmente, né? Eu não sei se eu falei já por aqui, mas faz uns meses que lendo um livro, um desses autores que são recomendados pelo professor Hélio Couto, e aqui novamente, eu não estou falando mal de jeito nenhum, nem do professor Hélio Couto, nem de nenhum autor de livro de autoconhecimento, de coach, de física quântica. Eu amo esses assuntos de paixão, já fiz muito tratamento com o professor Hélio Couto, sou imensamente grata por tudo que eu já passei na minha vida. Mas vamos lá, para vocês entenderem melhor o que eu quero trazer aqui. Alguns livros que eu tenho lido, livros de autores muito pautados no lado masculino do ser. E aqui eu não estou militando nada, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou falando que os livros escritos por mulheres são livros que consideram o todo, e livros escritos por homens são livros de um ponto de vista só yang. Não é isso, mas o que eu quero trazer é: cada um de nós, como humano, tem um ponto de vista, certo? Eu aqui, por exemplo, fazendo esse áudio, eu sou a Adriana, sou terapeuta, sou professora, mas tenho o meu ponto de vista, que não é certo. É o meu ponto de vista e é só isso. E eu tô apenas trazendo aqui reflexões que talvez algumas delas possam
colidir aí com o seu coração e ser uma contribuição para alguma coisa. A questão é, eu percebi nas leituras específicas que eu estava fazendo, com autores específicos, que aquele contexto, ele não estava me servindo para o propósito que eu precisava. Ou seja, alguns discursos são muitos pautados nessa coisa da responsabilização. Só que, para pessoas que têm uma tendência a se culpabilizar, pessoas que têm uma tendência para mártir, pessoas que têm uma tendência para cuidar excessivamente dos outros, para agradar os outros, pessoas com dificuldade de se priorizar. Esse tipo de material é perigoso. E o que eu quero dizer com perigoso? A gente só vai encontrar coisas que vão nos mostrar aquilo que a gente precisa trabalhar. Fato. E justamente por eu ter percebido que eu me sinto aqui na obrigação de contribuir com vocês. Lendo esses livros de um ponto de vista extremamente masculinizado, o que eu quero trazer nesse contexto? São homens queridos, maravilhosos, de forma nenhuma estou aqui trazendo alguma reclamação do que eles trouxeram como contribuição, mas o que eu precisei, Adriana, precisei trazer para o meu contexto Adriana, já tenho uma tendência imensa a me culpabilizar, a ser extremamente centralizadora, a cuidar de tudo sozinha, e quando eu falo tudo, é tudo, todos os aspectos da minha vida. Então isso é uma questão muito forte para mim, e eu sei que é muito forte para muitos de vocês que eu conheço bem de pertinho, que estão aqui nesse canal. E o que eu quero dizer, meus amores? O que eu percebi que, estando diretamente em contato com esses profissionais, com essas leituras, com esse discurso, com esse ponto de vista muito masculinizado do tipo, acorde às 5 da manhã, faça tudo mesmo, você tem que se responsabilizar, por que isso, por que aquilo? Sabe esse discurso muito forte, muito yang? Então, eu não sei o que aconteceu, mas o meu sistema, graças a Deus, ele me mostrou algo que eu precisava ver. Para mim, para Adriana, esse tipo de contexto estava sendo um tiro no pé. Por quê? Porque em vez disso me ajudar a encontrar o meu eixo e o meu equilíbrio e um ponto de atração onde eu manifestasse a vida que eu estava querendo, no sentido de algo mais leve, mais calmo, mais tranquilo, mais presente, eu estava me acelerando mais e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então todos aqueles pontos de vista, todas aquelas regras e sugestões de como que a gente faz para manifestar a vida que a gente deseja, como funciona a lei da física quântica, da atração e blá blá blá, então acorde às 5 da manhã, você tem que fazer mesmo, tem que se esforçar, tem que trabalhar, tem que se matar e blá 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 blá. Fui lendo um dos livros, eu percebi que o discurso daquele homem, que estava exatamente assim, tipo, mas eu não converso com ninguém na hora do almoço, eu almoço com o meu trabalho, e aí tem que se responsabilizar mesmo, porque se a gente fizer desse jeito, a gente vence na vida. E aí, em um dado momento, ele começou a contar, né, da esposa dele, falando que ela é maravilhosa, que ela cuida dos 5 filhos e que ela fazia marmita para ele e tudo mais. E aí eu parei e tomei um chacoalhão. Eu falei, bonita, você pare este livro agora e você entenda o contexto deste homem, né? E de novo, de jeito nenhum o que esse homem está ensinando está errado, mas eu precisei parar para entender o contexto, que é isso que eu estou trazendo atenção para nós hoje. Então, naquele contexto, era eu, Adriana, extremamente centralizadora, extremamente culpabilizadora comigo, lendo um livro escrito por um homem, trazendo muitas regras que sim, com certeza absoluta, vão ser muito maravilhosas e colocadas em prática, só que, de novo, depende do contexto. Porque no caso, eu sou a mulher. No caso, eu sou aquela que faz a marmita, eu sou aquela que cuida das crianças e eu também sou aquela que trabalha. Então, pode ser que se eu tivesse alguém que cuidasse da minha filha, que cuidasse da minha casa, que cuidasse da minha comida, que cuidasse do meu mercado, cuidasse, esse contexto de aplicar tudo aquilo que ele estava exigindo não, tudo aquilo que ele estava oferecendo, uau, seria incrível. Mas eu estava num outro contexto e ainda por cima estava me culpabilizando, achando que eu devia fazer mais ainda. E não, nesse caso, mais é menos, né?
Então, meus amores, a gente precisa sempre analisar o contexto e entender. Isso que você está lendo, isso que você está estudando, a pessoa na qual você está se inspirando, é um tiro no pé ou é de fato algo que está te elevando? Eu gosto muito daquele livro do Dan Hare, ou Seja Você Mudando o Mundo, que é o famoso livro do Access. Leiam esse livro, tá? É muito interessante. E ele convida a gente, ele ensina a gente, né? Para quem tem mais dificuldade no sentir, ele ensina a gente a ouvir o que o nosso corpo está pedindo, o que o nosso ser está pedindo, e ele convida a gente para ir construindo a nossa expansão, as nossas manifestações, o tempo todo a partir do nosso sentir, né? Então, quando eu despertei para isso, foi um marco, assim, um divisor de águas na minha vida, porque eu, com toda essa tendência à culpabilização, me instruindo através de profissionais e materiais que estavam alimentando mais disso, foi muito bom que eu estava desperta para me dar conta disso, sabe, meus amores? Porque o que acontece? Se a gente tem um sistema de crenças pautado nesse excesso de responsabilidade, de cobrança, de perfeccionismo, é natural que a gente vá atrair contextos que alimentem mais disso, né? Então, eu, atraí profissionais, leituras, que estavam me ajudando a manifestar mais do que eu não queria, né? Do que eu precisava curar em mim. Por isso que a gente precisa estar tão desperto, estar tão atento, meditar bastante, para acontecer isso que aconteceu comigo, por exemplo, né? Que no meio da leitura eu peguei esse gancho. Eu podia ter passado batido dessa informação, né? De que a mulher dele fazia tudo para ele. Então, é claro que, como é que é? Tem tanto ditado que fala sobre isso, que fala, né, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né, mas não é nesse tom, né, porque eu acabei de indicar um outro livro, né, do Dan Hare, que é um homem extremamente sensível, e de novo, não tem o melhor ou o pior, o certo ou o errado, mas existe aquilo que a gente precisa, aquilo que nos alimenta e aquilo que nos destrói. Então a gente precisa estar muito atento, porque o tempo inteiro a vida vai estar oferecendo tudo pra gente. Então eu pude colher deste livro muitas informações interessantes, só que eu percebi que elas estavam mais me colocando num caminho oposto do que eu queria. E na verdade, né, me trouxe até uma informação muito maravilhosa, que foi essa, eu entender que, peraí, eu não estou no contexto deste homem, eu estou no contexto da mulher dele, né? E aí 1000 outras reflexões vieram à tona. E aí eu coloco aqui para você. Lembra de uma coisa importante. Dentro desta lei, né? Lei da vida, lei da atração, lei do amor, lei da expansão, lei do que a gente quiser chamar. Aquilo que a gente manifesta na nossa vida, aquilo que a gente experimenta na nossa vida a cada segundo, não é tipo, eu estou no momento presente daqui 10 anos. Não, hoje, agora, nesse segundo, você já está manifestando, né? Você já está existindo, você já está experimentando a vida. Se lembre de algo importante. Tudo que nos acontece é pautado na lei do nosso sistema de crenças. Então, se você acredita que você merece, que você precisa ser punido, que você tem que se culpar mesmo, que você tem que se forçar mais mesmo, porque essa é a lei da vida e eu tenho que ser um mártir, meu amor, não adianta. Você pode pagar todos os terapeutas do mundo, você pode comprar todos os livros do mundo, você só vai ler aquilo que está no seu sistema. Então, cuidado para você não estar investindo toda a sua vida, todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu dinheiro, muitas vezes, em conteúdos que estão apenas alimentando o mal, em vez de alimentar a solução. Eu estava até conversando hoje com uma paciente minha, falando, né, de que, ela falou assim, Dri, eu sei que essas páginas que só dão diagnóstico, eu falei assim, minha querida, eu não tenho problema nenhum com página nenhuma, com profissional nenhum, tudo é válido, tudo que vem para nós é válido de alguma forma. Só que o que para mim não faz sentido é a gente só se alimentar desses diagnósticos, né, eu sou codependente, eu sou bipolar, eu sou sei lá o quê.
E aí, tá bom, a pessoa te deu toda a empatia do mundo, fez todo o sentido do mundo, mas agora qual é a ferramenta que eu uso para sair disso? Essa é a questão principal. Então, o que a gente precisa, meus amores, é estar presente. É não dar todo voto de confiança para o outro, mas através do outro ler o nosso corpo, ler o nosso sistema. E quando a gente se dá conta do nosso sistema de crenças, bingo, é isso. É isso que a gente precisa. Quando a gente se dá conta do nosso sistema de crenças, a gente consegue mudar imediatamente. Dri, não vale a pena fazer sessão de Theta Healing? Sempre vale. Eu sou Theta Healer, eu passo por sessões de Theta Healing e é delicioso. Mas, confia no teu sistema. O simples fato de você tomar consciência, tudo muda imediatamente, tá bom? Então, olha para você, olha para o seu sistema de crenças, olha para os seus discursos, né? Dri, como eu faço para investigar as minhas crenças? Não precisa, não tem nenhum manual para isso, não precisa ter. Olha para você, olha para a tua vida, presta atenção nos teus discursos, presta atenção naquilo que te chateia, que te incomoda, que te magoa, que você vai pegando as dicas, as peças e montando o quebra-cabeça. E o meu pedido principal para hoje, amores, observem se vocês estão, em vez de se responsabilizando, se culpabilizando. Tá? Se responsabilizar é você olhar para o contexto que está te desagradando, né? O que quer que seja, uma relação, uma situação, um problema, o que quer que seja que está te desagradando e que você vai tomar consciência disso para mudar o que precisa ser mudado. Sim, a gente olha o contexto, a gente sente e a gente modifica, a gente ajusta em nós o que precisa ser ajustado. Isso é responsabilização. O que é completamente diferente de culpabilização, porque quem se culpabiliza se coloca no ponto de atração como se fosse o umbigo do universo, como se, o meu marido tá mal porque a culpa é minha, o meu filho tá mal porque a culpa é minha, o meu chefe é um escroto porque a culpa é minha, porque eu tô em dívida porque a culpa é minha, porque eu tô em crédito porque a culpa é minha, porque não sei o que lá, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Para de ser um umbigo do universo nesse sentido. Se lembre que você está em um contexto, se ocupe daquilo que você tem que se ocupar sim, que é a sua responsabilização, mas saia da ruminação. Porque a gente fica ruminando na nossa cabeça, o que eu tenho que fazer, 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 o que eu tenho que fazer. E aí você quer pensar pelo marido, você quer pensar pelo chefe, você quer pensar pelas crianças, você quer pensar pela terapeuta, você quer pensar por todo mundo. Para de controlar aquilo que não te cabe. E de novo, né, o livro que eu sugiro, né, o Sendo Você Mudando o Mundo, ele ensina a gente a sentir o que deixa a gente mais leve e o que deixa a gente mais pesado. E a cada pensamento, a cada experiência, a gente vai escolhendo um pouquinho mais do que deixa a gente mais leve, mais leve, mais leve. E quando a gente menos esperar, a gente construi um caminho, que é o ajuste perfeito para nós. Tá bom, meus amores? Então pensem nisso tudo com muito carinho, tá? Até porque, né, como eu coloquei lá no Instagram hoje, quando a gente consegue sair desse ponto de centralizador, de culpabilizador, né, a gente consegue dar espaço para o outro se mexer. Porque muitas vezes a gente reclama, né? O outro não muda, a situação não muda. Não muda porque a gente está num controle obsessivo. Não muda porque a gente está se colocando como o culpado do mundo. E o que a gente manifesta? Mais disso, mais situações em que a gente se cobre ainda mais. Agora, quando a gente faz aquilo que nos cabe e larga a mão do resto, o resto, entre aspas, ele pode se modificar, né? É o tal efeito Zenão. A gente sai de cena, sai desse controle obsessivo. E aí as coisas podem se movimentar, porque com o nosso controle as coisas não podem se movimentar. Então você tá aí todo felizão, achando que tá abafando, na verdade você tá dando um tiro no seu pé, tá bom? Então medite aí sobre a diferença entre culpabilização e responsabilização. A responsabilidade nos deixa leve, porque a gente se sente poderoso de fazer aquilo que a gente tem que fazer e se sente feliz por estar fazendo.
A culpa é a pior sensação do mundo. É aquela sensação de peso, de sobrecarga, de que, meu Deus, eu não vou dar conta. É o burnout. E tem que ser mesmo. Porque se a gente não dá esse shutdown, nosso corpo, ele, em algum momento, ele não vai aguentar mais. Então, é bom que a sua mente dê umas pifadas para ver se você acorda pra vida, né? E para de agir dessa forma. Certo, meus amores? Respira fundo aí e vamos trabalhando, tá? Como eu disse, dia 5 estou esperando vocês lá na nossa sessão terapêutica Curando no Útero da Mamãe, porque tem muitas e muitas e muitas coisas que a gente pode reorganizar, não só através do nosso entendimento do que estava acontecendo com a gente enquanto a gente estava percebendo o mundo através das nossas mães, mas a gente pode rever o contrato com a nossa própria alma. Profundo assim. A gente pode voltar lá quando a gente era um bebezinho, que a gente estava fresquinho com o nosso espírito e entender que raio que eu vim fazer nessa existência. Pois então, é falar de novo com o você mais puro que pode existir. É isso que a gente vai fazer, tá bom, meus amores? Então é isso, chuchus. Qualquer dúvida, estou aqui. Vão dando sinal de vida que a gente faz falando, tá bom? Um beijo.